Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa última sequência de videoaulas da playlist de Eletrodinâmica, né? Vou finalizar com vocês aqui então todo um curso de Eletrodinâmica, né? E eu vou encerrar falando sobre as leis de Kirchhoff. Nessa videoaula eu vou falar para vocês a respeito dos nós, das malhas, dos circuitos elétricos mais complexos, que nós chamamos de redes elétricas, e como que a gente vai fazer para resolver uma rede elétrica, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, vamos dar início então aos nossos estudos, né, de leis de Kirchhoff, para a gente finalizar todo o nosso estudo, né, de eletrodinâmica. Quando nós iniciamos nossos estudos, nós estudamos de uma maneira geral os circuitos elétricos, né, e a gente levou em consideração os circuitos elétricos de certa forma simples, né, ou a gente considerou circuitos que continham somente geradores, circuitos que continham somente receptores. De agora em diante, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar circuitos elétricos mais complexos. Ou seja, nós vamos estudar os circuitos elétricos que levam em consideração vários geradores, vários receptores no mesmo circuito. Tá? E para a gente resolver esse circuito, a gente vai utilizar algumas regrinhas, na verdade duas regrinhas práticas, né, que vão facilitar bastante a resolução desses exercícios, que é a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. E nós, para resolver esses circuitos elétricos, que são circuitos considerados mais complexos, porque contém vários geradores, vários receptores, eu tenho vários caminhos por onde a corrente elétrica pode passar, esses circuitos elétricos agora eles vão passar a ser chamados de redes elétricas, belezinha? E pessoal, para a gente começar a estudar essas redes elétricas, a gente precisa entender alguns pontos que a gente vai ver nesses circuitos, nessas redes. Nós precisamos entender o que é um nó, né, o que são os ramos e o que são as malhas. Vamos começar então pelos nós. O que são os nós? Os nós é um ponto de encontro de 3 ou mais fios. Então toda vez que eu tiver 3 ou mais fios se encontrando, eu vou ter nesse ponto de encontro o que nós chamamos de nó. Além dos nós, nas redes elétricas nós vamos ter o ramo, ou os ramos. Eu posso ter vários ramos numa mesma rede elétrica. O que são esses ramos? Os ramos é um trecho compreendido entre dois nós. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Então aqui eu tenho um nó A e aqui eu tenho um nó B. Esse trecho entre o nó A e o nó B é o que nós chamamos de ramo. Então, seja isso aqui, que pode ser um gerador ou pode ser um receptor, numa rede elétrica, ele é chamado de ramo. E eu posso ter nesse ramo também resistores juntos, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que esse trecho que é compreendido entre os dois nós, nesse caso aqui A e B, é o que nós chamamos de ramo, beleza? Além do nó e do ramo, nós vamos ter também nessas redes elétricas o que nós chamamos de malhas. O que são essas malhas ou o que é uma malha em si? A malha, ela nada mais é do que uma sucessão de ramo, certo? E o que ela faz? Essa malha, ela forma o que nós chamamos de circuito fechado, beleza? Ou seja, a corrente elétrica, quando ela passar por um determinado ponto nessa malha, ela vai voltar para o mesmo ponto. Então, ou seja, se uma corrente elétrica saiu aqui, tá? Estou dando um exemplo, do ponto A, ela vai voltar para esse ponto A. Então, quando a corrente elétrica dá uma volta completa, voltando para o mesmo nó, por onde eu considerei, nós chamamos isso de malha. Então aqui eu tenho uma rede elétrica, né, que contém aqui uma fonte de força eletromotriz E1, uma fonte de força eletromotriz E2, resistência interna e vários resistores. Então eu tenho aqui 3 malhas representadas. Eu tenho a malha 1, que é representada pelos nós A, B, E, F e A. Eu volto para o mesmo ponto. Eu tenho a malha 2, que pode ser representada pelos pontos B, C, D, E e B. E eu posso ter uma malha 3, que é formada pelos nós A, B, C, D, E, F e A. Então eu tenho várias malhas que compõem a mesma rede elétrica. Então quando eu olho para essa rede elétrica, para esse circuito elétrico mais complexo, o que eu tenho? Eu tenho os nós, são esses pontos A, B, C, D, E e F. Eu tenho os ramos,
Tá? Então tem aqui o ramo AB, o ramo BC, o ramo CD e entre outros. E eu tenho aqui as malhas que podem ser representadas por um nó. A corrente elétrica vai dar uma volta completa e voltar para o mesmo nó de início, beleza? Então, para a gente estudar as redes elétricas, a gente precisa entender o que são os nós, o que são os ramos e o que são as malhas, belezinha? Pessoal, quando nós estudamos um circuito elétrico, né, nós temos um dos objetivos de se estudar o circuito elétrico é determinar a quantidade de corrente elétrica que vai passar por esse circuito, né? No caso das redes elétricas, isso não seria diferente. Nós vamos continuar determinando essa intensidade de corrente elétrica. Só que quando a gente tem uma corrente elétrica percorrendo uma determinada rede elétrica, por exemplo, aqui eu tenho vários caminhos nos quais a corrente elétrica pode percorrer. Então, por exemplo, se eu considerar isso aqui como sendo, esse E1 como sendo um gerador, a corrente elétrica ela pode percorrer essa malha no sentido anti-horário, né? E quando ela chegar, por exemplo, no nó E, ela pode passar na direção da segunda malha ou pode percorrer a malha 3. Então eu tenho vários caminhos pelos quais a corrente elétrica pode passar, beleza? E quando a gente estuda as leis de Kirchhoff, isso não é diferente. Então o objetivo dessas leis de Kirchhoff é determinar a intensidade de corrente elétrica que passa em cada um dos ramos da rede elétrica. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar as leis de Kirchhoff, que são duas leis. Nós temos a primeira lei de Kirchhoff, que é chamada de lei dos nós, e nós temos a segunda lei de Kirchhoff, que é chamada de lei das malhas. E são através dessas leis que nós vamos determinar essa intensidade de corrente elétrica. Então vamos estudar aqui então a nossa primeira lei de Kirchhoff, que é chamada de lei dos nós. A primeira lei de Kirchhoff, ela fala o seguinte, que o somatório das correntes que chegam a um determinado nó é igual ao somatório das correntes que partem desse mesmo nó. Então aqui eu tenho um circuito elétrico, né, onde eu tenho aqui vários nós sendo representados, vários pontos sendo representados. Os pontos A, B, C, D, E, F e o ponto A de novo, que representa uma malha. Eu tenho aqui dois nós nessa rede elétrica. Eu tenho aqui um nó C e eu tenho aqui um nó F. Então, ou seja, a primeira lei de Kirchhoff ela fala o seguinte, que a quantidade de corrente elétrica que chega nesses nós é igual à corrente elétrica que sai desses nós. Resumindo, pessoal, o que essa primeira lei de Kirchhoff está falando? Ela fala o seguinte, que se está chegando nesse nó 2 amperes de corrente, então vai ter que sair desse nó 2 amperes de corrente, ou seja, se está chegando aqui uma corrente I1, que vale 1 ampere, e que a corrente I2, que também vale 1 ampere, então quer dizer que a minha corrente I3 vale quanto? 2 amperes, beleza? Então, ou seja, se chega 2 amperes de corrente no nó C, então vai sair do nó C 2 amperes de corrente. A mesma coisa aqui no nó F. Certo? Se está chegando aqui, vamos supor, 3 amperes de corrente no nó F, então quer dizer que vai sair desse nó F, por exemplo, vai sair 3 amperes. Então, por exemplo, aqui pode sair 1,5 amperes e aqui 1,5 amperes. Não necessariamente vai ser igual. Não necessariamente vai sair 1,5, 1,5. Pode sair 2 amperes e 1 ampere, mas a primeira lei de Kirchhoff fala o seguinte, que a quantidade de corrente elétrica que chega é a quantidade de corrente elétrica que sai. Chegou 2, sai 2. Chegou 3, sai 3. Não necessariamente precisa ser igual. 1,5, 1,5, 1 em 1. Pode ser diferente. Pode ser 1,5 e meio. Aqui pode ser 2,5 e meio. Pode ser valores diferentes, beleza? Pessoal, para a gente encerrar, então, essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre as leis de Kirchhoff, vamos falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. A segunda lei de Kirchhoff, a gente vai ter que levar em consideração o seguinte, nós vamos considerar, né, que para o mesmo ponto de um determinado circuito elétrico, nós vamos ter uma DDP nula. Tá? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, aqui eu tenho uma determinada malha elétrica, tá? Uma determinada rede elétrica, que pode ser constituída, por exemplo, de uma malha alfa, pode ser constituída de uma malha beta e de uma malha gama, que é o circuito completo. Beleza?
O que a segunda lei de Kirchhoff fala? Ela fala o seguinte, que se eu percorrer uma malha no mesmo sentido, vai ser nula a soma algébrica das tensões em cada elemento do circuito. O que isso significa? Significa que se eu percorrer essa malha aqui, que eu estou chamando de malha alfa, no sentido horário, ou seja, saindo de A, passando por F, C, B e voltando para o meu ponto A, vai ser nula, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, é nula a soma algébrica de todas as tensões em cada um desses elementos do circuito. Então, ou seja, se eu somar a tensão de R1 com a tensão de E2, R2, R1 e E1, se eu somar todas essas tensões, o meu resultado vai ser igual a zero. Beleza? Isso que a segunda lei de Kirchhoff está falando. Ela fala o seguinte, que se eu percorrer qualquer malha sempre no mesmo sentido, se eu somar as tensões em cada um desses elementos da malha, o meu resultado vai ser sempre igual a quanto? Igual a zero. Pessoal, e para finalizar mesmo, há uma informação muito importante, tá? O que isso significa? Que para a gente encontrar essas tensões, para a gente resolver esse circuito aplicando a lei dos nós e a lei das malhas, nós vamos ter que utilizar a lei de Ohm generalizada, tá? Que nada mais é do que aquela lei de Ohm por Lê aplicada às redes elétricas, belezinha? E pessoal, na hora que a gente for resolver os exercícios, né, a gente tem que levar em consideração uma determinada regrinha. Porque pode ser que eu pegue uma determinada malha elétrica, uma determinada rede elétrica, e eu não saiba o sentido da corrente elétrica. Né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai determinar esse sentido da corrente elétrica, levando em consideração o que é gerador e o que é receptor. Mas veja bem, se nós não conhecermos o sentido dessa corrente elétrica, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que convencionar um sentido, independente. Eu vou colocar um sentido qualquer na minha rede elétrica. Eu vou colocar um sentido horário, um sentido anti-horário. E então, para resolver, a gente vai aplicar essa segunda lei de Kirchhoff. Beleza? E aí o seguinte, pessoal, pode ser que a gente encontre uma corrente positiva ou pode ser que a gente encontre uma corrente negativa. Essa corrente negativa e essa corrente positiva não significa que você fez certo ou que você fez errado, beleza? Se você encontrar uma corrente positiva, se você encontrar um I maior que zero, significa dizer que você convencionou um sentido correto para a corrente elétrica. Belezinha, tranquilo. Se você encontrar um I menor do que zero, significa o seguinte, significa que você percorreu a sua malha, percorreu o seu circuito no sentido contrário ao sentido real. Mas isso não está errado. É simplesmente dizer o seguinte, que você percorreu no sentido que? O contrário. Então, para você encontrar, se você encontrou um sinal negativo, uma corrente I negativa menor do que zero, o que você vai fazer? É só você inverter o sentido. Então, ou seja, você percorreu a malha elétrica no sentido horário. Então, ou seja, encontrou um sinal negativo, então o que você vai fazer? Você vai percorrer essa malha no outro sentido, no sentido anti-horário. Beleza? Mas o mais importante, se é positiva ou negativa, você percorrendo no sentido correto ou percorrendo no sentido errado, em módulo a sua corrente elétrica vai ter sempre o mesmo valor. Belezinha? Tá? Então coloque isso na cabeça. Então encontrou uma corrente positiva ou uma corrente negativa, isso não significa nada. Em módulo o seu valor é o mesmo. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre as leis de Kirchhoff. Eu volto na segunda parte para a gente falar sobre os critérios de colocação de sinal nas redes elétricas, nas malhas que você vai percorrer, e para falar como que a gente vai fazer a resolução de uma rede elétrica, de uma malha, aplicando as leis de Kirchhoff. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.